A princípio nós pensamos que fosse uma chuva miúda, mas no decorrer das horas, então, a correnteza de água estava cada vez mais a aumentar. Quando foram 23 horas e alguns minutos, começamos a ouvir gritos de pessoas: socorro, socorro, socorro. Como eu vivo no outro lado, então não poderíamos sair para poder socorrer as pessoas por causa mesmo da demanda de água que estava aqui a jorrar aqui na vala. E quando a água baixou o nível, saímos para poder verificar concretamente o que estava a acontecer e nos deparamos com essa situação que os senhores estão aqui a ver, e pessoas que foram. Até este momento há pessoas que não estão a aparecer. Eu, nesse caso que falo com vocês, perdi a minha irmã. Estava a sair do outro lado para casa, então fez o encontro com a água e a água levou, mas graças a Deus ela apareceu. E no domingo de manhã, em volta das 9 horas, se a memória não me atrasou, recebemos a visita do senhor administrador Pacatolo nas primeiras horas. Visitou a nossa residência e encontrou ainda a minha irmã lá deitada. Então nós fomos informando o que aconteceu. Depois prometeram que poderiam aparecer aqui para tentar averiguar as outras situações. E até este momento que eu estou aqui a dar entrevista, recebemos alguns donativos, alguns bens alimentares para poder suprir o óbito. Então, para dizer também, concernente mesmo à chuva, nós aqui estamos aqui num bairro Acongo, um bairro muito perigoso, um bairro muito risco. E essa não é a primeira nem a segunda vez que nós sofremos com a chuva. Em 2015, nós sofremos também com a mesma situação da chuva, onde vidas se foram e havíamos prometido que a administração havia prometido que poderíamos sair daqui em função da zona de risco que se encontra. E até esse momento a história se repetiu. Os mesmos que sofreram em 2015 e os mesmos que sofreram em 2026. Então quero aqui reforçar que se nós não sairmos aqui a tempo e a hora, ou seja, se a administração não bater o pé e dizer que nós vamos sair, penso eu que a história ainda vai se repetir cada vez mais. Porque se em 2015 sofremos, em 2026 acabamos de sofrer, penso eu que em outros anos vamos sofrer. Então quero aproveitar aqui nas câmaras que a quem é de direito, né? A quem é de direito, que olham pela nossa situação, senhor administrador, senhor governador, olha pela nossa situação, porque estamos mesmo a sofrer. Tem casas aqui que foram, tem famílias que foram noutros vizinhos, onde que acham estão melhor, né? Não podem passar aqui à noite, tudo em função das casas, e que provavelmente podem cair em função do sol que vai arraiar. Sim, sim. E a situação é essa que nós estamos a passar. Sim. Então peço encarecidamente à equipe que veio aqui. Quero agradecer também para terminar o vosso trabalho, né? Sim, sim. Quero agradecer Mas o vosso trabalho. Antes para terminar, era só para realçar a irmã que perdeu. Quantos anos, deixou criança, já era casada, não era casada, enfim, essa coisa toda. Ok, tá bem. Obrigado pela pergunta que fez. A minha irmã, sim, ela era casada, vivia com 5 filhos e tinha por aí 47 anos, porque é minha irmã mais velha. Então, assim, deixou 5 filhos, vivia mesmo conosco em casa. E o marido, nesse momento, está ausente porque está em Luanda. E nós estamos assim,
com ela, estávamos com ela, com seus filhos, e nesse momento só ficaram os filhos. E essa situação que nós estamos a encarar. E daqui para frente, o que é que o irmão mais novo da senhora que perdeu, ou da irmã que perdeu, qual é o sentimento, não diria, mas no sentido de como é que está agendado para essas crianças, uma vez que cuidar de alguém, né, de outros filhos é diferente com a própria mãe. Lógico, sim, lógico. Sim. Como é que é complicado. Essas coisas? É mesmo a situação é complicada. Também. Obrigado. A situação é mesmo complicada, porque nesse momento que vos falo, também sou órfão de pai e mãe. Perdi o pai ano passado, perdi a mãe em 2002. Então, eu assim que vos falo, também, e não trabalho. Faço assim alguns trabalhos para ganhar o pão. Dizem que o bebê que não chora não mama. Eu quero aqui fazer um apelo à sociedade civil que velasse pela nossa situação, porque a nossa situação aqui é mesmo lastimável. Para ver se próximos anos que não percamos mais vidas, que o governo toma conta dessa nossa situação. E também, para terminar, quero aqui agradecer ao governo, junto à administração municipal do Lubito, que tão logo que deu conta da situação, fez presente. Então eu quero agradecer até este lado, em nome do senhor administrador, senhor Pacatolo, e a equipa que está aqui a acompanhar toda essa situação, que também levem essa informação à sociedade civil para ver se vejam a situação do nosso bairro. Então, nosso muito obrigado. Obrigado. E para terminar já, o chefe dizia que trabalha assim, o que é que o chefe sabe fazer, se calhar, né? Sim, você que sabe fazer. Assim, eu havia dito que não trabalho. Sim. Não trabalho entre aspas, né? Sim, porque às vezes nós só pensamos que não trabalha, pensamos que trabalhar é só, posso dizer, no governo. Não, eu faço alguma coisa. Sim. Eu sou motorista de profissão. Sim. Então, naquilo que é o meu ganha-pão, que é o meu sustento. Então, queria só ressalvar até ali que essas são as minhas atividades diárias que eu tenho feito. Tá bem. Sim. Muito obrigado. Lepas kita nampak. Lepas untuk yang kaya aku buka. Beretera na saparo. Untuk aku buka. Ito yung mga siguanda. O mga kalambele santang ito kwento untuk aku buka. Ito yung mga tayo siya niya na wala nata. Cho sijaenda mwacho mutwasala cho. Chawale itwaruka tukasingandi waluwa kumwangwana no apatukala. Ocho. Chilingesunga monjo yeni okasiba ngami. Wenderi tukasima singo. Singo. Akai bangami. Okakai katato. Okodume umwasi. Ito walume wange. Chomo singo. Okakai kalado kodume umwasi. Leto mwana hapo cho singo. Mbela chiafetika onjo ya kufuka olai. Chimwe cha kupuka mwelita kwa mea moto mwene. Andito kupula wako teora. Masi chimwe cha kupuka lo mwene. Mbela mwenye cha sapalo. Cha sapalo. Cha sapalo maina yuteke. Yang ngomendete ndete yamwe pita ko nimonjo amwe pita ndete. Ekuto yokwa kala mwe chingulunu omubawe bachinamo. Otoyo kuri kapolo shapa ochinesi sane twali tuvikanga lomala. Ndati okasi o preocupação yove o kopia tina manu ndava yongolo okuimbila ko chimwe ndati chopopia ndipopia ikale mwele kwenda paka okulia kwenda okalopa kwenda mwapeto onjo yacho onjo
Katukwete. O terreno yo de muele. Tualukala. Walukala. Tualukala mbamulange. Tualukala. Ocho muele yo njo wapo kiandaki wapo la ya. Mwele kwanja hayo otande kimbesha. Tukasipang amendiongola mama yo kopia China ayongwile yo ajuda anjenda mwana tuyongola mba tuyongola daedo sondo masanda ose machinga mweche ya tutambura lokalota mwene palo mana kutito senda baba leto mwene echongo mama wapo pileti onjo yanyolea hai mwene da yanyolea katuko chapa kukala pamwe na sejabi mba katuko chapa tukasinga mwene antivalua katuko chapa ndi tukasimwa kuti tukasimwana kaifadi anti tukasira kuwanja ngo nasandika twa mwene ndo chitomana masituka tumwangwana mongo kuti yawire hena nyeke sapala ngane kala kesa lumingo mama pandi watingolo langolo na tanda munyo kala ope kibaya bola mohaki ngachisukuwa baba bakachikwete obala kakuri mwene mba obala kakuri haji mwanga ngawete chika chitapa chasina soma wapoli soma weyile weyile masu wenda gogonjo ya yapa watu nyula mwene weyile wanyula mwene ndo muchikasi ya mami pandula Chamo Afonso Carvalho, mas conheci por Tula. Primeiro tem problema de acidentes aqui nesse bairro, desse local aqui, porque primeiro foi o meu cunhado que estava com a minha irmã, faleceu de problema de acidente lá na elétrica, faleceu. Então a minha irmã ficava para cuidar dessas crianças aqui nesse bairro do Acongo, nesta casa, nesse local onde estamos se encontrando agora. Então, hoje o que acontece, a Maria estava a frequentar essas crianças dela pessoalmente, bem com uma pequena coisa de paga, sustentei diretamente as crianças dela. E com isso surge uma febre, não sei o que está, uma doença súbita diretamente, e ela também nos deixa. Tivemos aqui sentados nesta casa aqui, e até que fomos entrar a minha irmã, só que esqueci da unidade, esqueci de poder, a tua irmã ouve as crianças foram embora, esqueci de poder levar a fotografia dela, ela Maria. E com isso, ela pessoalmente deixou que as crianças, felizmente, estão sob o controle desse o meu caçula, esse que acabou de conversar agora, é que está com ele, a controlar essas miúdas que estão aqui nessa casa. Não tem pai, não tem mãe. O pai é falecido a parte do acidente, com a morte lá na elétrica. A mãe trabalha no bairro da Luz e faleceu. A doença, uma doença súbita, e ela foi, e as crianças ficaram aqui sozinhas. E com isso mesmo, eu estou lá em cima, na Santa Cruz Alta, na Carela, onde estou a viver. E essa manhã que eu estou escutando que ali no Acongo passou-se um problema assim, a correnteza d'água, mas é uma casa ao lado da tua irmã. É uma casa que foi para Cascavel, uma criança, uma moça foi com as crianças que é tudo. Estou a descer agora, sem saber se aqui é na minha família que é tudo. Assim estou separando com os elementos dos bombeiros, já demos terminar, para saber, então sobre aqui, é mesmo a minha família, portanto, esse ponto. É aqui nessa casa aqui. Já havia sinais que a casa poderia cair com a chuva? Nunca aconteceu, doutora. Muito obrigado. Nunca aconteceu. Porque passamos daquele risco daqueles irmãos que faleceu daquela vez e aqui não aconteceu. Então vocês não imaginavam que isso poderia acontecer? Pronto, já sabe o que se passa em cima da terra, não sei. Como que todas as casas ficaram nessa casa até que ficam as crianças fora? Mas algo que não posso estar a falar, isso fica a parte tradicional e a parte da sua família. Depois do óbito passar, eu quero só que o corpo da minha sobrinha apareça de fazer o óbito, depois vamos bater no chão diretamente. Obrigado.
Desculpa, comandante, não acaba, afirma, sou capitão, está aqui, afirma que sou eu. Desculpa. Isso vai acabar ou não acabar aqui. Quando o óbito passar, e aqui vai ter mais outro óbito qualquer. Muito obrigado. Acabei de falar, Afonso Cavalo tudo. Eu sou filho, sou meu pai, me dessas crianças dos órfãos que é tudo. Acabei. Muito obrigado. Quero que o corpo apareça. Depois de localizar agora vamos realizar o óbito aonde? Aqui ou vamos subir na minha casa, onde vai passar o óbito? Aqui não temos nada. O pai do senhor Abeli, que está com a minha sobrinha, é falecido, o pai. O senhor Abeli, é falecido. A minha irmã é falecida. Aquela são falecidas. Agora, onde que vai se passar o óbito aqui com essas pessoas? Vai passar na minha casa, lá em cima, em 2 prédios. A casa do senhor Afonso Cavalo Tula, o senhor capitão, onde vai passar o óbito? Preciso primeiro, faz favor, em nome da rádio, em nome da família Tula e comunidade, me faz um grande favor que mais ou menos o corpo aparece, os corpos aparecem, depois o governo fazer alguma coisa, me ajudar também esse menino que está aqui, ó. Até de ontem, nunca matou bicho, nunca almoçou, está aqui com a família do menino, me olha, nunca matou bicho, está aqui, infelizmente, que o governo faz a pequena coisa, que nos ajuda a pequena coisa. Essas crianças que sobraram, essas irmãs da Suzy. E as crianças estão a dormir aonde? Doutora, desculpa a expressão, cheguei ontem da unidade, desci agora, também não tenho conhecimento, eu estou lá em cima. Contei que é uma casa qualquer. Perdoa-me, graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Eu estou me acabando de ter com a sua. Na casa do senhor também não consegue ficar. Não? Pronto. É isso aí. Esses que ficaram, você tem que dar para trás, faz só que ficaram. Para poder subir comigo, vai ficar comigo em casa, e onde vai passar o óbito, quando o corpo vai aparecer, já falei com o caçula, passa o óbito, vai passar na minha casa. Me desculpar, eu só falo de escolha, isso diretamente na parte da rádio. Sou Afonso Cavalo, mas conheci por Tula, Rádio Bito. Mesmo o Antônio Filme, eu conheço que pessoalmente, pode desgraçar a parte dele, o Afonso afetou esse ponto. Pode levar a minha imagem. Muito obrigado. Bonifácio Andrônico. Neste momento estou a exercer a função de PTA, Departamento de Engenharia do Espocap. De certa forma, foi uma chuva torrencial que, na verdade, deixou-nos meio surpresos, não é? Apesar de que estamos numa província em que anualmente temos tido esse tipo de chuva. A última, que eu bem me lembro, acredito que foi, se não estou em erro, no dia 13 de março do ano passado. Não é? E, infelizmente, agora nos calhou no dia 5 de abril, dia da Páscoa. Então, é uma coisa que, pronto, apesar dos apesares, tínhamos que já estar consciencializados do que anualmente temos uma chuva do gênero. Sim, a província de Benguela não está preparada para esse tipo de chuvas, porque vimos os estragos que aconteceram e, de certa forma, foram estragos avultados. As casas de Benguela, olhando numa vertente geral, acreditamos nós que ainda há muito que se fazer, porque as construções muitas das vezes são feitas anarquicamente, ou seja, não reforçamos na totalidade, não seguimos os parâmetros daquilo que são as engenharias, então, de certa forma, não temos como não sofrer o que aconteceu alguns dias atrás. Esses erros nós notamos agora, não é? Acredito que na última situação que tivemos aqui em Benguela já foram anotadas algumas zonas de risco e mesmo assim nós, como população teimosos que somos, ainda continuamos a residir nessas zonas de risco. Também por onde não ir, mas acredito que quando isso aconteceu, esse programa aconteceu, o governo também precaveu essa situação. Acredito que muitos deles receberam lotes de terreno numa determinada zona para salvaguardar essa situação da residência
que foram perdidas. Então, muitos deles ainda continuam nessas zonas de risco e que já foram avisados de que não deviam construir nessas zonas de risco. Sim, tem contribuído de forma prejudicial mesmo, porque a construção desordenada automaticamente nos leva a crer que cada um está construindo onde quer, não é? Está construindo onde quer, e a construção desordenada também leva-nos a prejuízos como aqueles que nós vimos. É construir onde eu quero e depois não há fiscalização do próprio Estado ou administração, e depois acontecem coisas que nós não queríamos ver. Eu olho muito pela cidade, não é? E vejo que essa falha de drenagem tem muito a ver com as ocupações de espaços. Por exemplo, aqui nessa zona do Luongo, não é? Temos sempre visto que tem uma vala que escoa água de um lado para o outro. E de repente aquela vala ficou toda ela entupida com lixo e a água começou a transbordar para a estrada. Isso significa dizer que alguma coisa ali falhou. Falta de limpeza, e não só. Pode-se dar o caso que esteja alguma construção ali nesse caminho que não foi bem efetuada. Pronto, o que se deve fazer para evitar essas situações, começando pela população, não é? Devemos fazer as construções nos locais indicados pela administração, não é? E se lá mesmo for a administração a indicar o local para a construção, seria bom que as construções sejam feitas de forma adequada, seguindo os parâmetros das engenharias. Estamos a falar das fundações, estamos a falar da estrutura muito bem feita, o uso do material para as mesmas construções. Para quê? Para evitar situações de desabamento e mortes, entre outros. E também para o nosso Estado, não é? Estamos a dizer o Estado porque governa. É ver a situação das valas de drenagem, ver o porquê que tem acontecido essas situações anualmente quando caem chuvas do gênero. Estamos a falar chuva de mais ou menos 6 horas. Eu por acaso contabilizei, são mesmo 6 horas, chuva de 6 horas, e causa esse estrago todo na província de Benguela, que não é admissível. Não é admissível e pronto. Há alguma coisa que está a falhar em termos de estrutura, em termos da mão de obra e em termos de pensamento, no meu ver. Portanto, são mais ou menos essas situações que nós queremos aqui abordar. E como conselho também eu ainda deixo para nossas entidades governamentais, que devem se rever mesmo, porque na verdade os espaços não podem só ser comercializados, não é? Com fins lucrativos, mas também é preciso ver a situação das populações, não é? Pensar no amanhã, porque se não pensarmos no amanhã estaremos a quebrar aquilo que é o nosso futuro. Obrigado.